Falando a Verdade, com Marquinhos Kinder. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à TV Ativo. Muito obrigado aí pela sua participação. Eu sou Marquinhos Kinder e esse é o programa Falando a Verdade. Quero agradecer a você que vem compartilhando nossa programação aí, você que já conhece a TV Ativo, você que compartilha, você que curte. A programação tá muito bacana, tá vindo muita novidade interessante aí, muita novidade boa, e eu convido você mais uma vez para continuar junto com a gente. Hoje no programa Falando a Verdade, eu vou receber ele que nasceu no dia 14 de 4 de 1957. Natural de Brumado, casado, comerciante na cidade. Foi vereador por 6 mandatos consecutivos, 2 vezes presidente da Câmara, foi secretário de Saúde, um dos caras mais respeitados do Alto Tietê. Eu tenho orgulho de trazer no nosso programa Falando a Verdade o sempre vereador Juracy Ferreira da Silva. Muito obrigado, viu, Jura? Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado vocês pela oportunidade, né, da gente estar tendo a oportunidade de conversar com a população, conversar com o povo de Ferraz de Vasconcelos e parabenizar vocês pelo espaço, pela estrutura, pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo e agradecer de coração antecipadamente essa oportunidade de estar aqui tendo a oportunidade de conversar com a população, da gente matar a saudade aí do tempo que estamos um pouco afastados, né? E o pessoal, a sua participação hoje era muito bacana, porque as pessoas têm perguntado muito. E o Juracy, leva o Juracy no programa Falando a Verdade. Eu falei, calma, o homem está com a agenda cheia, mas a gente vai trazer o Juracy para a gente poder conversar, e é sempre uma satisfação. Jura, todo mundo conhece o Juracy, político, mas quem é o Juracy? Olha, essa pergunta ela é muito importante, ela é muito interessante, porque eu moro em Ferraz de Vasconcelos há 40 anos. Casei em 1980, vim para Ferraz e estou aqui nesses últimos 40 anos. E quando eu vim para Ferraz tinha 20 e poucos mil habitantes, ou 40, alguma coisa assim. Hoje Ferraz tem mais de 200 mil habitantes. E as pessoas veem falar, o Juracy, não, o político, o vereador, não sei o quê, tem um segmento que não tem noção quem é você, de verdade. Né? Eu nasci na Bahia, num lugar chamado Aracatu, que pertencia a Brumado. Né? Aracatu hoje é uma cidadezinha, mas antigamente estava 40 quilômetros de Brumado, no sertão. Perdi minha mãe quando eu tinha 3 anos de idade, na Bahia. Minha mãe morreu de parto, da minha irmã caçula, que eu fui encontrar 35 anos depois. Nossa. Somos em 6 irmãos. Meu pai vem para São Paulo, porque ele vinha para o interior de São Paulo na colheita de algodão. Os nordestinos, os fazendeiros iam para a Bahia, pegava lá os nordestinos, trazia na época de apanhar o algodão, em Guararapes, no interior de São Paulo, e voltava. E meu pai faleceu, minha mãe faleceu quando eu tinha 4, 5 anos. Meu pai vem para São Paulo, para Guararapes, e morre também em Guararapes de tuberculose. Nossa. Né? Então, nós somos 6 irmãos. O mais velho, na época, tinha 11 anos de idade. E quando ele veio, nós não tínhamos nenhum parente em Guararapes. Não conhecíamos ninguém, absolutamente ninguém. O Estado teve que intervir. Pegou aquelas crianças, graças a Deus, Guararapes, que era uma cidade, se hoje era uma cidade pequena, naquela época era bem menorzinha. Mas Guararapes tinha uma creche, administrada pelas freiras da Congregação da Orione. Tinha e ainda tem um colégio de padres, que tinha a parte dos seminaristas, que é quem ia estudar para ser padre, e a parte dos órfãos, que era um serviço social que o Estado ajudava. E nós ficamos internados sob a tutela do Estado até fazer 18 anos de idade. Então, dos meus 5 anos de idade até os 18 anos de idade, eu fui criado num orfanato, na cidade de Guararapes, pelos padres da Congregação Dom Luiz Orione. À medida que meus irmãos foram fazendo 18 anos, eles vinham para São Paulo. Então, veio o primeiro, veio o segundo, veio o terceiro, e eu vi o quarto para vir para São Paulo. Fomos morar em pensão na Rua do Carmo, um bom tempo, depois alugamos um apartamentozinho na Baixada do Glicério. Né? E em 1980, em 79, eu conheci a minha esposa, a Ana, que morava lá no Glicério também, casamos e vim para Ferraz de Vasconcelos, em 1980. Tenho 2 filhos, o Rodrigo e o Ricardo. O Rodrigo é um pequeno comerciante
em Guarulhos, né, no mesmo ramo que a gente trabalha aqui em Ferraz de Vasconcelos, uma loja de piso laminado, aproveitar e fazer a propaganda. Aproveitar e fazer o comercial, piso laminado, persiana e tal, a população sabe. O Rodrigo tem uma loja dessa lá, e depois nós acabamos abrindo uma loja aqui também. Em Ferraz de Vasconcelos, eu cheguei em 1980, quando eu casei. Em 1988 fui vereador, me elegi vereador. Sim. Tive a oportunidade de me reeleger mais 5 vezes. Teve uma eleição que eu não consegui me eleger, mas fui convidado a ir para a Prefeitura de São Paulo, onde eu fui chefe de gabinete da Subprefeitura de Guaianazes. Antes de ser vereador, trabalhei na Prefeitura de Ferraz com o Makoto Iguchi. E hoje, assim, por que eu acho essa pergunta interessante? Porque as pessoas veem o Juracy político, muita gente não vê o Juracy o homem, o ser humano. Isso. Quem é, né? Quem é esse cara? Muita gente pensa que eu venho de família tradicional, família de gente que tem dinheiro, família que não sei o quê, que não sei o quê. E eu, na minha vida, eu conheci meus irmãos. Essa foi a minha família. Claro, depois casei, tenho meus filhos, é outra história. Mas é uma história assim que ela me fortalece, né? Às vezes é bom porque em muitos momentos na minha vida eu vejo as pessoas falar tanta besteira, tanta coisa, que eles não têm a menor noção, né? Eles não têm a menor noção de verdadeiramente quem é você. Que história né? de superação, né, Jura? Você pega a sua história hoje e transformando a sua história na cidade de Ferraz, porque você tem uma história grandiosa na cidade de Ferraz, e isso não tem como esconder. Você, quando se torna vereador na cidade de Ferraz, você também foi um dos grandes articuladores para que a cidade crescesse da forma que vem crescendo. E uma das suas grandes articulações, e a gente lembra até hoje, foi até mesmo a vinda da Estação Janete para a cidade de Ferraz. Quando a gente lembra, e as pessoas que conhecem a história da cidade e vivem essa história, sabem que o Jura teve uma grande participação disso. Quando você se tornou vereador, naquela época, esse foi o grande marco para o início da sua história na cidade de Ferraz? O que você acha? Não, eu acho que não. Antes de eu me eleger vereador a primeira vez, que eu falei, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Makoto Iguchi. E, na minha opinião, pessoal, o Makoto Iguchi foi o melhor prefeito, assim, preparado, culturalmente, vocacionado, seriedade, né? O Makoto Iguchi foi uma pessoa assim que eu me inspirei muito nele nessa seriedade, quando eu trabalhei na prefeitura. Isso foi depois eu me elegi vereador. Agora, o grande trabalho do vereador, nós ainda estamos num país de terceiro mundo. Eu costumo dizer que a classe política é o retrato falado do povo que o elegeu. Né? Não dá para você ter uma classe política elitizada intelectualmente e você ter uma nação que não desenvolveu intelectualmente. Quando você faz pesquisa de nível de escolaridade, você vai ver que uma boa parte da nossa população não teve de verdade acesso à educação. E a educação pública também, ela foi muito fraca no decorrer do tempo. Quando eu era menina, a gente estava na escola pública, a conversa era que a escola pública equivalia a particular, papai paga. Isso aí. Né? Tinha um slogan desse sentido. A escola pública era quem se formava da escola pública era o bom, né? O filhinho de papai, aquele que não precisava, ele escolhia para a escola particular e passava e tocava. Então, assim, eu acho que eu perdi um pouquinho a linha que eu estava. Não, mas essa questão ela é importante quando a gente pergunta se foi um dos principais marcos da questão do... Ah, sim, tá. Não, então, eu falei tudo isso para falar assim, a figura do vereador, o que é um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, um senador, mas principalmente um vereador. O vereador ele tem que ter, ele é um agente político. Se ele é um agente político, ele tem que ser o cara que vai fazer o contato entre a base e o comando. Eu consegui muitas coisas em Ferraz de Vasconcelos, independente da estação, e a estação consegui por quê? Pela capacidade de se relacionar. Você tem vereadores que têm vergonha de não sei o quê, né? De se relacionar, de ir atrás de deputado federal, deputado estadual, secretários de Estado, ministros, não sei o quê. E eu tive a oportunidade de me relacionar com um grande político desse país, que era o Alberto Goldman, que faleceu agora há 6 meses atrás. Sim. O Goldman tem toda uma história,
tinha toda uma história de vida, de luta, de conquista. Ele vem do Partido Comunista, que hoje não existe mais, ou se existe, está... Tá meio complicado se esse existe, partido aí. também. Mas assim, mas foi um político que deixou a história assim como muitos deixaram. Como muitos deixaram. E a minha função enquanto vereador de Ferraz de Vasconcelos, se relacionar com o deputado federal que vira secretário de Estado no Estado de São Paulo, que vira ministro da República, e que você mantém fidelidade, como ele está ajudando a cidade, você ajudar ele nas eleições dele. Ferraz teve uma eleição de deputado federal que deu 4.500 votos para o Goldman. Porque foi fruto do trabalho. Mas a gente vê muita dificuldade, Jura, nessa lealdade. Porque às vezes a gente vê um vereador aqui na cidade, vamos dizer assim, que não consegue entender a natureza e o grau de responsabilidade quando você se torna vereador. Porque Sim. o cara acha que quando ele se torna vereador, a única coisa que ele tem que ficar submisso às questões do prefeito. Então eu só peço. E você dá uma explicação espetacular quando a gente fala que o vereador, ele não é só isso. O vereador, ele entra em qualquer órgão público. Sim. Ele é uma autoridade, Jura. Sim. E a gente usa muito a sua vida como exemplo por um dos grandes articuladores que você é, e é até hoje. Então, e eu acho que a minha projeção, assim, eu tive oportunidade, eu tenho consciência, ninguém elege vereador numa cidade que nem Ferraz de Vasconcelos 6 vezes, né? Sim. E sair candidato a prefeito, sair candidato a deputado, não sei o quê. Mas o pessoal mais antigo de Ferraz, mais antigo assim, de 30, 40 anos, o pessoal que milita, porque que acompanha ou acompanhou a política, tem muita gente que deve estar na memória, deve estar na mente. As grandes manifestações que a gente fazia para chamar a atenção do Estado, do governo federal, quando o hospital regional ficava parado aí 90, 100 dias, não tinha médico, não tinha nada. As manifestações na frente da prefeitura contra aumento de imposto. Sim. É isso. O mandato ele não é meu. O mandato é da população. Você precisa ter a sensibilidade do que está judiando do povo, do que está judiando, e você é o instrumento. Né? Você é o instrumento. O vereador não tem a decisão, vou fazer isso, mas ele tem a obrigação de organizar, de denunciar, de organizar o povo, de lutar junto, porque é junto que se constrói. Todo vereador que tem essa consciência, Júlio? Não, porque eu costumo dizer assim, eu acho que no Brasil, eu falo do Brasil porque eu não conheço o resto, Sim. Né? Mas a política no Brasil ela tem se deteriorado, de cima embaixo. Né? Ela tem se deteriorado. Os políticos antigamente, eles eram políticos por vocação. Hoje, e aí a população tem responsabilidade nisso também. Hoje a população elege uma pessoa que nunca foi numa reunião de pais e mestres onde o filho estuda e quer ser representante do povo. Não, eu sou representante do povo, mas ele não participa nem da vida escolar onde os filhos estudam. Ele não participa daquela escola que está ali no seu bairro. Ele não participa de ir lá no posto de saúde, ver se está bom, se não está. Ele é membro, ele é família. Da vida dele, né? Ele não da vida acompanha. dele, isso. Aquilo é a vida dele, é o ele não... instrumento que tem, o aparelhamento que tem. Esse cara nunca fez isso na vida dele, mas ele acha que ele quer ser um vereador. Ele quer ser um vereador para quê? O salário é bom? Pô, se é bom. Ninguém rasga dinheiro. Claro, né? Lógico. Mas exige-se uma dedicação, mas a dedicação também. O cara só pode dar quando ele tem formação política, quando ele tem consciência política, quando ele sabe o papel dele, para que ele veio, quem sou eu. Você tem que ser instrumento de libertação. Você tem que ser instrumento, você tem que pegar a sua vida e jogar. Claro. Não é para ficar fazendo assistencialismo barato que não vai resolver o problema da pessoa. É isso aí. Não vai, entendeu? Não vai resolver. Você tem que a dona de casa, o trabalhador, a criança, não sei o quê, ele quer o médico no posto. Ele quer o remédio no posto, ele quer a polícia na rua, ele quer a rua limpa, que são eles que mantêm a estrutura pública. Né? E aí eu digo o seguinte, quem não é vocacionado, não adianta. Não adianta. Os padres que me criaram eram padres vocacionados. Eram pessoas que falavam 3 idiomas há 55 anos atrás, falavam 3 idiomas há 55 anos atrás, formado na PUC, nas melhores universidades, e estava lá cuidando de criança órfã. Tem que ser vocacionado, não tem jeito. Você entendeu? E a gente vê isso, mano, nesses últimos 20 anos, vamos falar isso,
uma deterioração muito grande em relação, até mesmo. Principalmente, vou falar um pouco mais agora dos tempos atuais, porque eu tenho visto muito pré-candidato a vereador. E o cara se lança pré-candidato a vereador, a primeira coisa que ele faz hoje, nos tempos de hoje, coloca uma câmera e vai mostrar um mato grande na frente da sua casa. Mas você pega a história de algum deles, eu não vou dizer a maioria, vamos dizer a maioria deles, a gente não vê uma relação nenhuma em relação na sua cidade, no seu bairro, a gente não vê o cara atuando, vamos voltar a repetir, dentro de uma escola, dentro de um posto de saúde, a gente não vê o cara acompanhando o seu próprio filho na escola. Então, assim, a intenção, e não adianta criticar uma câmera que aí está. Porque uma câmera, quando você critica, mas por que você quer entrar nesse mesmo sistema? O que você tem para contribuir? E eu uso muito isso, falei, meu Deus, que saudade da câmera antiga. Porque na câmara antiga, que eu falo há 8 anos atrás, vamos dizer assim, nós tínhamos vereadores dentro da cidade muito atuantes. São vereadores que, se a gente parar hoje, Jura, e chegar na cidade e perguntar, me fala a câmara de hoje, ele vai me citar 3, 4. Agora falar, me fala uma câmara de 5 anos atrás, ele vai falar pelo menos 8 ou 10 vereadores. São vereadores que se destacavam pelos seus trabalhos. E você não é muito diferente disso. Você entrou com 6 mandatos consecutivos, se tornou presidente da Câmara Municipal. E se tornar presidente da Câmara Municipal numa cidade como Ferraz, o cara tem que ser articulado. Tem que ter liderança, ter o reconhecimento de que é um líder, né? Naquele grupo, ele é o cara que tem capacidade de conduzir, né? Quais as principais dificuldades que você encontrou quando você se tornou presidente da Câmara de Ferraz? Olha, a minha vida ela foi feita de desafio, viu? A minha vida ela sempre foi um desafio. E eu acabei sendo eleito presidente da Câmara depois de alguns mandatos, né? Sim. Então eu já vinha com uma bagagem. Eu tive grandes professores. Eu tive o Natanael Alves Genuíno, que foi um grande vereador nessa cidade. Sim, né? Eu conheci o Eloy Arraes Vargas, que foi presidente da Câmara, o professor Eloy. Quer dizer, eu tive a oportunidade de conviver com muita gente... Muita gente boa. Muita gente boa, outro mundo, outra mentalidade, outro tudo. Né? Evoluído para a época. Evoluído para a época. Ou então sensível com a época. Eu não diria nem evoluído com a época. Eu acho que eles eram sensível àquela época, que esse é o nosso hoje, né? Agora, o que a gente sente é que deteriorou um pouco as coisas, né? A coisa deteriorou o nível intelectual, deteriorou o compromisso pessoal de ser humano, né? Deteriorou a organização popular, não se organiza mais hoje. Deteriorou. E eu acho que não é exclusividade de Ferraz também, não. Isso acho que é um processo que o país está passando de desilusão, né? As pessoas estão ficando desiludidas. Tanto estão ficando desiludidas que abriu as portas das igrejas. Hoje as igrejas crescem, né? O que não é ruim, não. Claro. Melhor na igreja do que no bar, do que no sábado Deus aonde. Nada contra o bar. É isso aí. Nada contra o bar, mas, claro. Mas assim, o ser humano está vivendo um estado emocional grande que ele está perdendo a confiança nas instituições, entendeu? E está buscando um conforto espiritual, entendeu? Mas tem um ditado que diz assim, não se liberta, de novo, eu costumo falar isso, não se liberta o homem espiritualmente se você não libertar ele primeiro do seu estado de miséria. Então, enquanto agente político, enquanto pessoa pública, eu entendo que tem que ter ações fortes para tirar as pessoas do estado de miséria, para as pessoas ter dignidade de vida, para ter a comida, para ter a casa, para ter o conforto, para ter não sei o quê, né? Isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Quando essa pessoa estiver emocionalmente tranquila, que ela não está passando fome, ela não está sendo despejada, ela não está sendo jogada, o filho tem roupinha para vestir, tem o seu sapatinho. Ele não é para ficar rico, não, mas ter vida com dignidade. Condição mínima de... E quem diz isso no seu não é o Evangelho. Claro. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Né? É difícil falar de Deus para quem está com fome. Verdade. Entendeu? É difícil falar de Deus para quem está com frio, porque ele pode se revoltar. E a gestão pública ela tem um papel fundamental. Tem um papel disso. A gestão pública é a questão social, você entendeu? Ela existe para isso. Esse dinheiro é o dinheiro do povo, é o dinheiro que vai e tem que voltar. E você participou de um tempo muito E aí difícil. eu tenho assim, no meu currículo, eu tenho consciência.
todo mundo sempre pode fazer mais, né? A perfeição não é desse mundo. Juraci, você poderia fazer mais coisa? Eu acho que poderia. Com mais tempo, com mais experiência, com mais não sei o quê. Mas eu tenho no meu currículo, eu tenho estação genética realmente. Tá, e aí foi bom que nós vamos voltar, eu estava fugindo disso. Por que que ali no Santo Antônio, São Francisco Júlio de Carvalho, Dourado, tem estação genética? Pela capacidade do vereador Juraci, esse cara simplesinho, que vem não sei o quê, que tem essa vida, ter a capacidade de se relacionar com o ministro da República. Que foi o ponto fundamental. Que foi o ponto fundamental. Se eu não tivesse me relacionado com o Goldman, que foi deputado estadual, deputado federal, secretário de Estado de São Paulo, ministro dos transportes do Brasil, se eu não tivesse a capacidade de ter me relacionado com ele, ter relacionado e ter sido fiel a ele nas eleições dele e ele na minha, uma parceria. Sim. Você entendeu? A estação genética não existia. Ela saiu quando o Goldman virou ministro da República, ministro do Transportes. Nós vivemos numa cidade tão simples, e não é só Ferraz, você pega Itaquá, não sei o quê. A região. Isso, são regiões simples, como tem outras regiões simples, que a maioria das pessoas olha para você e quando você fala isso, eles acham impossível. Né? Eles acham impossível, eles têm a imagem do governador, do ministro, do não sei o quê, eles acham impossível. Um vereador de Ferraz de Vasconcelos ter um relacionamento com o ministro da República de amizade. De amizade, de compromisso, de trabalho, de luta, né? E tudo que eu consegui muitas coisas em Ferraz, ambulâncias novas na época, recursos para fazer aquele posto de saúde que tem hoje no Jardim do Castelo, para reformar outras unidades de saúde. São todos recursos que veio de fora, que foram feitos sem usar o dinheiro do município. Essa é a função de um vereador. Eu morreria de vergonha se eu ganhasse a eleição, porque eu vou para o bar fazer média com as pessoas, nada contra quem vai, não, pelo amor de Deus, não é isso. Mas me eleger sem produzir. O que acontece? Isso vale para o vereador, para o deputado estadual, para o deputado federal, para o senador. Pessoas que têm o mandato na mão, dado pelo voto popular, pelo voto de confiança, você entendeu? Mas se eu manter a amizade, oi fulano, eu for bonzinho, banamão, e não fazer o básico que é para que foi eleito, né? E você participou de uma época, e até hoje, se estendeu até hoje, de uma época muito complicada na cidade de Ferraz, muito complicada. A gente saiu do governo Biruta, entramos no governo do Jorge, o primeiro mandato bacana, porque, na minha opinião, até então, a cidade de Ferraz pecava-se por muitas dificuldades. Entramos na era do Jorge, fez um primeiro mandato bom, no segundo mandato desastroso, a opinião minha, pessoal. Mas você estava na Câmara ali, você acompanhou toda essa evolução da cidade. Um determinado momento, vocês montaram um grupo na Câmara. O G7. O G7, né? Eu até falo com o Marquinhos até brincou. Eu falei, caramba, se dá um G7, os caras viraram o G7, um grupo de 7 vereadores que não se tornou oposição, que se levantou contra o sistema que não funcionava. Eu não gosto de usar essa palavra oposição, porque o cara usa cunho, o cara virou oposição para cunho pessoal. Não. Levantou-se um grupo indignado como a cidade estava sendo administrada. E criou diversos conflitos na cidade em relação a isso. De uma gestão que não funcionava, a gente viu de uma saúde que também não funcionava. Aí entra uma questão que até me lembrou agora, no meio de todo esse caos, você se torna secretário de saúde da cidade de Ferraz. Eu lembro como se fosse hoje. Alguém disse assim, mas como alguém pode ser secretário de saúde se o cara não é médico? Quando você foi para a Secretaria de Saúde, e eu tenho essa concepção até hoje, eu não consegui ver um secretário de saúde que tenha sido menor que o Juraci sem ser médico. Ele precisa ser necessariamente secretário de saúde, ele precisa ser necessariamente médico para tocar uma pasta como a Secretaria de Saúde, Juraci? Não, ele tem que ser gestor. Né? Ele tem que saber o que está fazendo. Ele tem que ser gestor. O secretário de saúde não é para atender o paciente. O secretário de saúde não é para atender o paciente, não é para fazer consulta, não é para... Não é médico? Não é médico. Agora, o meu currículo, desculpa a modéstia, você não tem em Ferraz de Vasconcelos muitas pessoas que teve uma experiência pública no poder público que nem eu tive. Né? Que nem eu falei para vocês, eu cheguei em Ferraz de Vasconcelos, um ano depois o Macoto me chamou para trabalhar na prefeitura.
porque eu conheci o Macoto, naquela época não precisava concurso público, registrava o funcionário na CLT. Quer dizer, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Macoto e Gucci. Eu tive 6 mandatos de vereador, fui 2 vezes presidente da Câmara, eu fui chefe de gabinete da subprefeitura de Guaianazes. Eu tive um relacionamento de anos e anos e anos com o Alberto Goldman. Quer dizer, a minha vida ela foi uma vida pública. Né? Foi uma vida pública. Graças a Deus eu posso estar aqui. Claro, Independente da simpatia de quem vai me ouvir, ou do senso crítico, porque o ser humano não é fábrica de salsicha que sai tudo igual, cada um ser humano é um, e aí cada as pessoas têm todo o direito de pensar, de falar, de agir do jeito que quiser, mas não é assim muito normal um cara ter uma vida de 30 e poucos anos de vida pública e ele ser comerciante na cidade, ser querido na cidade, ter amigos na cidade. A maioria que eu conheci um monte que era hostilizado. Sim, é verdade. Até hoje, né? Até hoje, eu conheci verdade. Um monte que é hostilizado. Até hoje. Né? Mas graças a Deus não. Anda bem, né? Porque ninguém vai pegar e falar, olha, é isso. Não, quer dizer, pode até falar, né? Porque a boca fala, o coração sente. Então, esse é problema individual de cada um. Mas eu sou, graças a Deus, agradeço a Deus todo dia ter me conduzido, ter me orientado. E isso vem da origem. Né? Eu não era para mim estar aqui agora dando entrevista para vocês. Entendeu? Da onde eu saí, por onde eu passei, entendeu? Porque se meu pai, naquela época, lá não tivesse em Guararapes, estivesse em São Paulo, nós teríamos ido para a FEBEM. Né? É isso aí. E se nós tivéssemos ido para a FEBEM, eu e meus irmãos, o nosso destino seria outro. Né? Seria outro. É verdade. Então, tudo é uma questão de formação. Não significa que eu sou perfeito, que eu não tenho defeito. Não, eu sou... Ser humano. Ser humano. Tomo meu negocinho de vez em quando. Eu sou comum, ser humano. Não tem. Mas eu sou tranquilo comigo. Eu acho que poderia fazer mais? Sempre se pode fazer mais. Mas aí é a experiência, o conhecimento, é o tempo que vai amadurecendo, né? Então, assim, mas eu sou grato a Deus por ter dado a oportunidade de servir, de ser servido, né? Foi bom para a minha vida pessoal também. Formei meus filhos. Foi um dos grandes... Eu vou entrar numa questão de lazer na cidade, que a cidade ela peca muito em questão de área de lazer, mas a gente vai fazer isso aqui depois dos nossos comerciais. Toda alimentação feita com carinho alimenta melhor. O Marmitex da Cozinha Grill é preparado com tempero especial e tem a qualidade que você merece. Ligue e peça a sua. A gente entrega. Cozinha Grill. Esse sabor vai surpreender você. CEIB, Confederação Evangélica Internacional do Brasil. Documentações, atas, CNPJ, abertura e fechamento, assessoria jurídica, assessoria contábil, credenciais, certificados, curso de teologia, curso de capelania e muito mais. Entre em contato pelos telefones 11 4677 3743, 11 981 90 0064 ou pelas redes sociais. CEIB, representando os líderes evangélicos na defesa dos seus direitos. Legal, estamos de volta aqui com o programa Falando a Verdade pela TV Ativo. Muito obrigado para você que vem compartilhando aí o nosso programa pelas redes sociais. Hoje eu recebo o sempre vereador e ex-presidente da Câmara Municipal, Juracy Ferreira da Silva. Muito obrigado, viu, Jura? Mais uma vez da gente estar junto aí, conversando um pouquinho sobre a cidade de Ferraz. Obrigado mesmo. Obrigado a vocês pela oportunidade. Falando de área de lazer em Ferraz, está complicado, hein, Jura? Nós só temos o Parque Recanto aí. O que você acha que precisa ser feito para que essa infraestrutura de diversão, de entretenimento para a cidade? O que você acha que a gente pode fazer? Ferraz tem uma solução. Nós temos aí umas 20 escolas com áreas grandes na maioria dessas escolas, porque você tem um problema o Ferraz é 25 km². Sim. Hoje com 210 mil habitantes, né? E umas áreas que impróprias para moradia hoje, praticamente todas ocupadas. E estamos na região metropolitana de São Paulo, a periferia da periferia. Esse é o nosso retrato.
O que precisa ter são pessoas públicas com visão mesmo dessa questão. A melhor maneira de você organizar as comunidades é usando os espaços públicos. E aí, nas escolas, você tem... A maioria das escolas, por exemplo, eu moro no Parque Dourado. Aquela escola tem uma área lá que não se usa. Precisaria... Ociosa lá. Ociosa. Na maioria das escolas, você tem áreas ociosas. Além de você trazer a comunidade para um ambiente saudável, onde os filhos estudam, onde não sei o quê, você poderia fazer esse tipo de programa, esse tipo de trabalho. Né? Porque nunca fez. Não, aí sou obrigado a falar de um prefeito de 30 e poucos anos atrás, que era o Makoto. Makoto, por exemplo, Makoto Iguchi, ele tinha essa visão. O japonesinho tinha essa visão de fazer esse tipo de trabalho. Se perdeu com o tempo. Né? Se perdeu, acabou não acontecendo, a explosão demográfica é violenta, o povo foi encostando para a periferia. 80% das pessoas que moram em Ferraz de Vasconcelos, inclusive eu e principalmente eu estou falando para as pessoas não falarem, está discriminando, não é isso. Nós viemos morar em Ferraz de Vasconcelos porque foi aqui que a gente conseguia comprar um terreno barato, pagar as prestações e devagarzinho construir sua casa. Então a explosão demográfica ela foi muito violenta e aí realmente os espaços públicos acabaram diminuindo. As áreas físicas, os terrenos acabaram diminuindo. Eu usaria as instituições, né? Nós temos 25 escolas, 25 escolas, não sei mais quantas creches, você tem áreas boas aí que você pode criar espaço de lazer e trazer a comunidade na proteção, inclusive dessas... Da própria escola. Da própria escola. Mas isso é um trabalho que os governantes, as autoridades públicas municipais, precisam ter credibilidade junto à população para fazer isso. E agora também não adianta, esse ano já passou. Já foi embora. Esse ano já passou, não adianta, entendeu? Juraci, por que você não fez? Eu não fiz porque nós não tivemos, o vereador não faz, o vereador pede, o vereador orienta, o vereador faz requerimento, manda indicação, manda não sei o quê. E aí o mundo mudou, quando mas vou falar do Brunetti, do Jorge Pinheiro, uns companheiros que a gente ia na Câmara, que a gente mobilizava, andava e fazia passeata, a gente conquistava mais. Agora, quando eu estou 63 anos, os filhos estão criados, sou avô. Se eu pretendo me eleger vereador, eu vou estar 24 horas por dia trabalhando, organizando a população, organizando as comunidades, organizando não sei o quê, porque as pessoas não entendem quando você fala. Às vezes você tem que pressionar mesmo. É o que falta hoje? Né? É o que falta hoje, a nível de legislativo. Eu sempre comparo um legislativo com o outro. Eu tenho que fazer essa comparação. Porque nós tínhamos um legislativo do biênio anterior que era extraordinário, né? A Constatação brigava com quem quisesse, discutia aqui no mesmo patamar. Sim. E hoje, e ainda entra uma outra questão. A gente fala assim, tá faltando pessoas com formação. Hoje, se eu não me engano, temos 3 vereadores que têm formação universitária. Mas é uma Câmara tão apagada em relação à Câmara anterior, porque fica difícil até a gente entender o que foi feito. Claro que nós temos vereadores nessa gestão que se destacam. Eu posso até falar, Cláudio Esquisato é um cara que se destaca, o próprio Fabinho, pela sua experiência de 7 mandatos, se destaca. A gente vê o Cláudio Ramos também nessa mesma linha. Mas a grande maioria passou desapercebido. Então, quando uma Câmara ela vai mal, a cidade vai mal? Vai mal. A classe política é o retrato falado do povo que elegeu. Não dá para você dividir isso. Né? O povo elegeu. Quem é que esses caras? Veio de Martin, da São Caetano do Sul? Não, é o fulano dali, é o dali da vila tal, da vila... É isso. É a escolha que o povo fez. Atrás são... daquela ilusão da renovação, vamos renovar, porque pode melhorar. Não trouxeram extraterrestre, ou o cara lá dos Estados Unidos, ou da Inglaterra, ou da França, para dar um jeito aqui na coisa. Não, é tal. E aí, assim, a formação política do país, ela é ruim. Eu tenho consciência de quem vota em mim. Eu tenho consciência, é um pessoal mais crítico. Tanto é que eu tenho que andar na linha se eu for vereador de novo. Certinho ali. Eu tenho que andar na linha porque os meus eleitores são eleitores mais críticos,
são eleitores mais bem formados, são pessoas que, entendeu? E aí te aumenta a responsabilidade de não decepcionar, de não fazer besteira, para envergonhar ele que foi lá pedir o voto, vota no Juracy, eu conheço ele, etc. Entendeu? Então, é uma responsabilidade. Mas eu vou falar uma frase que eu falei no começo. O que a população não pode eleger? Não pode eleger uma pessoa que nunca participou da reunião de pais e mestres onde o filho estuda na escola, ou da comunidade da igreja, do bairro lá, seja lá que igreja que for, qual a denominação que for. Quem não participa da vida das pessoas não pode reivindicar um cargo para representar a população. Esse é o grande erro. E ele não é o erro em Ferraz de Vasconcelos. Ele é o erro no país. Que nem eu falei um pouquinho lá atrás, a classe política do Brasil, se você pegar ela de 30 anos para cá, ela vem deteriorando. Ela vem deteriorando. Por quê? Eu entendo que mudou. Eu fui um dos caras que ia para a rua contra a ditadura, nada contra a ditadura, nem nada. Mas naquele momento eram os movimentos, direta já, contra a ditadura, quando não sei o quê. Você tinha uma geração que participou ativamente da vida política do país. Né? Essa geração é que elegeu Fernando Henrique, Alberto Goldman, não sei quem, Quércia, era um outro universo. Né? Acabou a ditadura, veio a democracia, você tinha 2, 3 partidos, virou 30 partidos políticos. 30, 40 partidos. Você entendeu? Então, assim, eu não sei, se você falar, como, não sei. Sinceramente, eu acredito que cada um tem que fazer a sua parte onde você está. Se Ferraz fizer a dela, a Mogi, não sei o quê, a educação começa a preparar melhor, né? Tem toda uma política de desenvolvimento que agora nós vamos demorar alguns anos para voltar a ter um padrão de compromisso, de seriedade, de visão social para o país. Essa é a deixa que é importante, porque eu vou virar para cá, vou falar com você que está em casa. A gente está vamos entrar nas eleições de 2020, eu acredito que nós teremos mais de 400 candidatos, pré-candidatos a vereador e possivelmente candidatos a vereadores, se essas eleições se concretizarem nesse nível. Nós temos muita gente que tem vindo para a internet, se colocando a pré-candidato a vereador, nada contra, Estado democrático de direito. Mas cabe a você, eleitor que está em casa, começar a analisar quem vai bater na sua porta. Que história que ele tem, que formação que ele tem, que participação que ele teve no seu bairro, na sua cidade. Porque a gente não pode cometer o mesmo erro que foi cometido nas últimas eleições. Precisamos renovar, mas a gente precisa renovar com coerência. A gente precisa saber quem trabalha, quem tem história, quem tem desenvolvimento, quem é articulado, quem é o vereador, que tem essa capacidade de buscar recursos tanto no estadual como no federal. E a gente dá essa opção. Quando a gente trouxe o Juracy aqui, de propósito, a gente precisava mostrar para você que está em casa a capacidade que o vereador tem de articulação no município e quando ele quer, ele faz. Quando ele quer, muitas das vezes ele precisa da cidade para fazer andar, mas ele pode ir no governo estadual pegar uma emenda, ele pode ir no governo federal pegar uma emenda, ele pode criar um projeto para uma escola, ele pode criar um projeto para uma creche. O vereador ele tem essa capacidade. Agora, se você em casa não souber pesquisar quem é o cara que você vai votar, desculpa, você vai pecar mais 4 anos. Então eu vejo o senhor se posicionando mais uma vez, né? 2020 é uma eleição, o senhor é pré-candidato a vereador esse ano? Sou pré-candidato. Vê por que partido, Jura? PSB. PSB. Partido Socialista Brasileiro. Tem a doutora Elaine como a cabeça de chapa, a nossa... Candidata a prefeita, pré-candidata a prefeita. Sim. A minha intenção é estar ajudando ela. Eu conheci a doutora Elaine quando eu cheguei em Ferraz. O Rodrigo, que vocês conhecem, Sim. Era pequenininho e a doutora Elaine já cuidava do Rodrigo. Né? Assim como estou falando das crianças. Sim, então, hoje tem um monte de pessoas que são avós, né? E que passou pela mão dela. E é uma pessoa que ninguém tem nada contra, ninguém trabalhou tanto nessa cidade para reivindicar o direito de disputar. Claro, né? Então, eu entendo que é uma opção... Chega de descanso, Jura? Já descansou demais, né? Pois é, pai, 4 anos estou enferrujando. Chega de descanso. 4 anos fora da atividade Porque política acho que não é política, tudo é vocação. Eu acho que vocês na comunicação é vocação. O professor, tem professor. E você identifica, né? Quem é vocacionado e quem não é.
Você vai numa escola, você pega 30 professores, você sabe quem é o professor vocacionado e quem está atrás do emprego. Verdade. Né? O médico. Quem Verdade. é o médico vocacionado e qual é o médico que quer ganhar o dinheiro, que quer... Você entendeu? Então, tudo é vocação. Quem faz as coisas por vocação, via de regra, é um ser humano feliz. Porque ele está se realizando. Né? Quando ele faz por vocação, ele está se realizando. Quem faz por dinheiro, coitado, é vazio. Claro que o dinheiro é para se alimentar, ninguém trabalha sem ganhar o dinheiro. Lógico. Mas tem que fazer aquilo que você tem vocação para aquilo. Você acha que essa é uma das eleições mais difíceis sua? Essa eleição de 2020? Vai ser uma eleição diferente, porque você não vai poder fazer reunião, não vai poder estar entrando na casa das pessoas, não vai poder estar aglomerando, não vai, né, você vai ter que ter uma responsabilidade muito grande nesse sentido. Né? E o povo também ele é muito humilde, né? Se você permitir, eles querem reunião, vão mobilizar a gente, não pode. Mesmo. Né? Então vai ser uma eleição assim, de muita responsabilidade nesse sentido. Mas tudo passa. E tudo passará. Né? Jura, qual que é o recado que você deixa hoje para a população de Ferraz? Estamos trazendo o Juracé, pré-candidato a vereador pelo PSB, município de Ferraz, vem mais uma vez aí. Qual que é o recado que você deixa hoje para a população de Ferraz? O que ela pode esperar de você, uma vez eleito vereador novamente? Olha, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Né? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, você ter a oportunidade de conversar com... sei lá quantas mil pessoas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, isso é um privilégio, isso é uma, né? Então eu quero agradecer de coração, espero que convidem de novo. Claro, a porta está sempre aberta aqui, Jura. Espero que convide de novo, parabenizar vocês pelo espaço, pelo trabalho que vocês fazem, é muito importante isso. E a pergunta foi... O que a população de Ferraz pode esperar de você, uma vez eleito novamente vereador dessa cidade? Um trabalhador da cidade, na área política. Pode esperar do Juraci indo para São Paulo, relacionando com deputados, relacionando com o poder público do Estado, do governo federal, atrás de melhorias para a cidade, orientando o prefeito, pegando no pé do prefeito, discutindo com o prefeito, elaborando políticas públicas para ser desenvolvido. E esse é o trabalho. Esse é o trabalho. Não espere de mim que eu vou dar jogo de camisa, que eu não vou fazer churrasco para ninguém, que eu não vou... Isso não... Nada. Eu sou político por vocação. Eu acho que Deus tem uma missão na vida de cada pessoa. Cada pessoa de um jeito, cada pessoa com uma função. Eu tenho orgulho de ter sido vereador 6 mandatos na cidade. Eu tenho orgulho de ter sido presidente da Câmara 2 vezes na cidade. E eu tenho orgulho de, quando saí candidato a prefeito, tive quase 12 mil votos, não me elegi, fui convidado para ir para a subprefeitura de Guaianazes, onde eu fui chefe de gabinete lá. Fez um grande trabalho. Né? Depois me pediram para mim ajudar a Defesa Civil da cidade de São Paulo. Eu fui trabalhei na prefeitura, né? No órgão da Defesa Civil. Trabalhei com o Makoto Iguchi, com 1 ano e pouco que eu estava em Ferraz de Vasconcelos, ele me chamou para trabalhar na prefeitura com ele e tal. Então, assim, essas coisas não é por acaso. Eu sei que eu sou bonito, mas não foi por esse motivo. Né? Não foi esse motivo que me chamaram, claro, as oportunidades que eu tive. Mas foi o compromisso de vida. Claro. Quem tem compromisso de vida, quem tem compromisso com a vida, né? E, então eu só tenho a agradecer a Deus, é o que eu digo. Nós iniciamos essa entrevista, quem é o Juraci? E as pessoas lembram, né? O Juraci é um molequinho que os pais morreram quando ele tinha 3 anos de idade, foi internado no orfanato, ficou sob tutela do Estado até os 18 anos. Ele e os irmãos dele faziam 18, saía, veio para São Paulo, trabalhou, casou em 80, veio para Ferraz de Vasconcelos, está com 40 anos de casado, 63 anos de idade. E tudo que eu tenho, e graças a Deus, eu tenho a minha casa. Que é importante. Entendeu? Eu tenho a minha casa, mas tenho uma coisa muito maior. Esse cara que passou por tudo isso, o filho caçula dele é procurador da Câmara Municipal de São Paulo, concursado. Entendeu? O outro tem um comércio em Guarulhos, que nem eu tenho comércio meu aqui. Quer dizer, nós não nos marginalizamos. Deus pôs a mão e cuidou. E aí é a contrapartida, porque se eu fosse corrupto, ladrão... Uma hora eu estava preso. Você entendeu? Eu teria envergonhado eles, eu não teria ido a lugar nenhum. E oportunidade não falta. Quando você está no mandato, vê uns bolos bonitos, assim, aqueles bolos bem
recheado, trabalhado. E o cara enche fala, os olhos. passa o dedo, experimenta. Coitado de quem experimenta. Coitado. E aí não vamos falar nada Cuidado de ninguém. desses bolos. Não vamos falar nada de Claro, ninguém. A lógico. história está aí, Sim. né? E é isso. Então, assim, eu sou feliz porque eu posso andar de cabeça erguida. O cara pode falar que eu sou grosso, pode falar que eu sou feio. Pode falar o que quiser. Não tem problema nenhum. Não pode falar que eu sou corrupto, que eu sou ladrão. Isso aí é uma bandeira que você nunca carregou e nunca vai carregar. Entendeu? Isso não pode. Então, a feiura é problema dele. É, cada um tem seu conceito, não né? me cumprimentou hoje. Cumprimenta amanhã. Juraci, muito obrigado pela sua participação. O programa Falando a Verdade, o pessoal da TV Ativo, estamos abertos sempre. Mas de coração, só para... Obrigado mesmo. Sou grato a vocês por essa oportunidade. Nós estamos numa cidade que não tem poder, não tem muitos veículos de comunicação. Né? Então, essa oportunidade que realmente... eu sou grato a vocês por isso. E você, na verdade, quando a gente tradiciona, é sempre uma aula. E é importante isso, né? A grata satisfação de estar sempre contigo, ouvir as suas histórias, conhecer a sua história, tudo que o senhor conquistou para essa cidade, a referência que o senhor tem para essa cidade, não só para mim como radialista e jornalista, mas para toda a população, é sempre uma grata satisfação. E você estava sendo muito esperado para vir aqui, viu, Jura? Quando o Juraci vai, quando eu falei, calma, que daqui a pouco a gente acha o homem. Achou. Para você que nos acompanha até agora, eu recebi hoje o sempre vereador Juraci Ferreira da Silva, pré-candidato a vereador pela cidade de Ferraz de Vasconcelos, mais uma grande opção para você analisar com carinho. Muito obrigado pela sua participação, obrigado por você nos acompanhar até esse momento. Voltamos na próxima semana, a partir das 8h30 da noite, com o programa Falando a Verdade pela TV Ativo. Fui! Falando a Verdade, com Marquinhos Kinder.